Estaremos conversando então com o prefeito municipal de Casca, o senhor Ari Calvila, trazendo importantes informações à comunidade da nossa região. Eu agradeço a oportunidade de estarmos conversando novamente. Prefeito, o município de Casca não é diferente dos demais municípios do país. Infelizmente, vivemos mais de um ano desta pandemia, que é o coronavírus. Como é que está a situação aí do município de Casca em relação a números, prefeito? Marcos, a situação, como tu falaste, assim, é bastante séria. Inúmeros casos, inclusive nos últimos dias até tem dado uma estabilizada. Porém, continuamos assim com todas as medidas restritivas da bandeira preta, com problema com a dificuldade com a suspensão da cogestão pelo governo do estado. Estamos com uma dificuldade muito grande, principalmente nas atividades comerciais e de serviço da cidade. Prefeito, em relação ao hospital do município de Casca, como é que está o atendimento do hospital para as pessoas que estão fazendo o tratamento para a Covid? O atendimento clínico aqui no Hospital Santa Lúcia, ele tem atendido toda a demanda do município. A nossa dificuldade é quando há necessidade de UTI, que não temos aqui no hospital e que temos que buscar atendimento na região, Passo Fundo, Erechim ou nas unidades do sistema regulatório do estado. Já tivemos pessoas internadas em UTI em Garibaldi, em Cruz Alta, Erechim, Passo Fundo. Então, nesse sentido, quando o estado é bastante grave, temos dificuldade sim em buscar leitos para os nossos pacientes. Prefeito Ari, o que a gente percebe, infelizmente, são números negativos, principalmente em relação ao crescimento de óbitos, e Casca também está registrando vários óbitos aí nos últimos dias. Aumentou de fato, muito embora agora tenha dado uma estabilizada nos últimos dias. Mas já tivemos 11 óbitos confirmados em relação ao Covid. Nós temos também a questão da vacinação, prefeito. Como é que o município de Casca está fazendo essa vacinação, que a gente sabe que tem uma faixa etária, grupo prioritário para essa vacinação inicial? Nós vacinamos, utilizamos até agora 561 doses. Inclusive temos um novo grupo de pessoas que começaram a ser vacinadas hoje, dos 78 anos para cima. Só para ter uma ideia, foram 478 vacinados na primeira dose e 83 na segunda dose. Então agora se inicia mais uma etapa, muito embora o número de doses sejam baixas que o Estado nos entrega. Nós aderimos na semana passada a compra de vacinas através do consórcio liderado pela FAMURS e já temos a autorização legislativa para utilizarmos recursos próprios para aquisição. Porém, ainda não temos as vacinas à disposição. Ontem, inclusive, o governo federal assinou uma medida provisória autorizando estados, municípios e iniciativa privada para adquirir doses de vacina. Então, quando tivermos, de fato, toda essa questão legal disponibilizada e as vacinas também à disposição, faremos a aquisição para que a nossa população possa ser imunizada. Prefeito Ari Calvila, e sobre as medidas que foram feitas pelo município para o combate ao coronavírus, elas surtiram efeito, prefeito? Olha, a gente tem procurado cumprir todos os protocolos determinados pelo decreto do Estado. Estamos fazendo, assim, pedindo que a população respeite esses protocolos, que as empresas, as iniciativas todas da iniciativa privada sejam no sentido de não aglomeração de pessoal, a utilização correta da máscara, o álcool gel, a não
o não acúmulo de pessoas, no sentido de que diminua a propagação do coronavírus. A gente tem percebido que o pessoal está aderindo, temos alguns problemas assim esporádicos, mas a população tem dado respaldo à nossa iniciativa de buscar todas essas precauções. Prefeito Ari Calvila, além dessa questão da pandemia, do coronavírus, que preocupa todo mundo, nós temos uma questão também muito preocupante, que é em relação à economia dos municípios brasileiros, com o comércio tendo uma série de problemas em relação às restrições para poderem trabalhar, para fazer o trabalho diário que é realizado através do comércio dos municípios. Recentemente nós tivemos a oportunidade de acompanhar uma reunião que foi feita através da Ampla, da região de Passo Fundo, e também através da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, tentando, pelo menos, minimizar um pouco essa situação aí do comércio, prefeito. Nós participamos aqui em Casca de duas associações. A Ampla, liderado pela região de Passo Fundo, e a MESNE com a Serra. Na segunda-feira tivemos uma reunião com a Ampla, onde preparamos um documento que será enviado hoje ao governo do estado. A MESNE, na terça-feira, fizemos uma reunião parecida e também emitimos um documento que estará sendo entregue ao governo do estado. Nós pretendemos com isso que o governo que suspendeu a cogestão no decreto da semana retrasada retome a cogestão. É um dos pedidos bastante assim, sérios das associações, no sentido que volte a cogestão. Foi uma criação assim, bastante forte dos municípios o ano passado e que estava dando resultado. Os municípios tinham participação nas decisões. Hoje, sem a cogestão, os municípios não podem tomar nenhuma atitude que não seja aquela do decreto estadual. Então, é um dos pedidos para que o governo volte à cogestão, que os municípios possam atuar também nas decisões. Outra situação é a questão por exemplo, do ICMS, que o Estado parcele o ICMS das empresas, que ele autorize as empresas a pagar o ICMS um período mais adiante. Nós aqui em Cascas tomamos a iniciativa de cobrar o IPTU daqui a 60 dias. Nós tínhamos a data prevista da primeira parcela na data de ontem, prorrogamos para o dia 10 de maio. E então o governo do estado também poderia fazer alguma iniciativa nesse sentido. Nós pedimos também, né, nos dois documentos que fizemos e que estamos também mandando em nome do município de Casca para o governo do estado hoje, que o governo libere minimamente o comércio e os pequenos serviços para que atendam individualmente ou com todos os cuidados, para que não inviabilize economicamente esses empreendimentos. Já estamos passando por um problema muito sério econômico desde o ano passado, mais de ano já que estamos com o problema do Covid, e algumas empresas ou alguns empreendimentos individuais já não têm mais capacidade de buscar recurso em outras fontes que não do seu trabalho. Então, esse é um dos grandes pedidos também que constam nesses documentos, tanto da Ampla, quanto da MESD e quanto o município se manifestando nesse pedido para que o governo revise esse seu posicionamento. Inclusive, ontem nós tivemos uma manifestação forte por parte do comércio, principalmente com cartazes, enfim, com manifestações em todo o Rio Grande do Sul, exatamente para o governo rever essa posição e voltar com o comércio quanto antes, né, prefeito? Com certeza, Marcos. Nós, inclusive aqui, estamos recebendo as lideranças empresariais do comércio, dos serviços, recebendo as reivindicações, e aquilo que a gente vai encaminhar no documento de hoje é a reivindicação da sociedade, e que tem o nosso aval.
A gente sabe que o problema saúde é muito sério. Covid é um problema sério. Mas nós temos que pensar também na saúde financeira das empresas e dos empreendimentos. A gente tem que ter um equilíbrio entre as duas situações. E essa é uma grande preocupação nossa, que estamos levando às autoridades competentes. Prefeito, voltando ao tema da vacina, como é que está sendo feita a distribuição aí para o município de Casca em relação à proporcionalidade dos munícipes casquenses? Nós estamos adotando como uma regra, e não tem como ser diferente, o que a Sexta Coordenadoria de Saúde nos repassa. Por enquanto são os grupos, primeiramente foi o pessoal ligado à saúde, e agora é por idade. Então vem a orientação da Sexta Coordenadoria e estamos cumprindo integralmente a orientação fornecida por eles. Prefeito, em relação à possibilidade dos municípios adquirirem essa vacina, como é que o município de Casca está pensando nessa situação, prefeito? Nós aderimos ao consórcio que a FAMURS está liderando e já temos autorização legislativa para a compra. Então, tão logo seja feita a aquisição pela FAMURS, nós estaremos depositando dinheiro na conta, pagando as vacinas e retirando e disponibilizando para a nossa população. Então, só aguardando as últimas definições legais, no caso, a Anvisa liberando, o governo federal já assinou ontem a medida provisória. Então eu creio que nos próximos dias a gente vai ter alguma informação. O maior problema é a disponibilização das vacinas pelos laboratórios, porque a questão legal está bem avançada e os municípios estão aderindo assim em massa à aquisição das vacinas. E a gente espera que os laboratórios façam a liberação para que possa também agilizar e facilitar o sistema de vacinação, principalmente para os municípios de menor porte, como são os nossos municípios, a maioria aqui dos municípios do Rio Grande do Sul, prefeito. Sem dúvida. Nós temos uma estrutura de vacinação boa, mas assim, havendo as vacinas, a gente faz, se for necessário, contrato emergencial para contratar pessoal habilitado para fazer a aplicação, para que a gente possa, no menor espaço possível, imunizar toda a nossa população. Prefeito Ari Calvila, prefeito do município de Casca, do nosso vizinho município de Casca, onde a Rádio Rosário tem uma grande audiência. A gente agradece mais uma vez a presença do senhor no nosso microfone, trazendo essas importantes informações, e vamos ficar na expectativa realmente que possa haver a liberação por parte do comércio, que os comerciantes retomem as suas atividades, também para retomar a economia do estado do Rio Grande do Sul, prefeito. Obrigado pela participação, bom dia. Bom dia, Marcos. Agradeço a você, a Rádio Rosário, pela oportunidade, e agradeço à população de Casca e região que nos ouviu. Grande abraço.